Oiê, bom dia. Vamos esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Beth. Bom dia, Dani. Olha aí, tem até cliente aqui na live. Gosta sim. Bom dia, Líbia, Juliana, Ângela. Gente, como que vocês estão? Vamos conversando um pouquinho. Bom dia, vou esperar as pessoas entrarem. Muita gente falou que esse tema já foi abordado algumas vezes, né? E eu acabei não falando sobre. Então, daí algumas pessoas queriam saber minha visão. Bom dia, Ju. Bom dia, Monique. Bom dia, Tati. Tudo ótimo. Gente, a Moment Cerimonial é a Elíbia Brandão, né? E ela é da Paraíba. E eu sou aqui de São Paulo. E ela me mandou docinhos. O Vinícius Favalli estava lá na Paraíba. E daí ela encontrou com ele, deu docinhos pra ele e mandou docinhos pra mim. Então pensa numa pessoa que ontem comeu pipoca, comeu marzipan, se empanturrou de docinho. Daí hoje faz o quê? Vai pra academia, entendeu? Então a gente tá assim. Elíbia, amei os docinhos. Oi, Má, bom dia! Olha, debutante aí também. Bom dia, a Thay. Gente, achei muito legal. Os docinhos são lindos. Eu postei ontem aqui, depois vocês dão uma olhada. Bom dia, Valéria. Bom dia, Renata. Que bom que vocês estão bem, gente. Eu tô muito feliz. Eu voltei, o escritório tá reaberto, né? Meu escritório. Então eu tô indo pra lá algumas vezes na semana. Hoje à tarde eu vou lá e isso é uma coisa que está me fazendo bem. Depois até faço uns videozinhos para vocês. Mas eles colocaram divisões de acrílico para garantir a segurança de todos, então foi bem bacana. Eu vou só digitar o tema aqui. Hoje eu tô no celular, por isso que eu tô aproximando da tela, que no iPad dá, no celular não dá. Deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir fixar. Consegui. Então, bom dia a todo mundo. Opa, adoro, gente. Quando for me visitar, pode trazer doce. Quem me conhece sabe. Aquelas pessoas tipo, ai, você é uma pessoa melhor com doce? Com doce, com salgado, com coxinha. Com o que você quiser. Sou dessas. Então, assim, por que eu optei falar sobre esse assunto hoje, né? Porque estamos finalizando o mês de junho e já estamos há 3 meses em casa. Muitas pessoas pensavam que tudo isso ia voltar muito rápido. Tem gente que não tinha ideia. Não, consegui fixar sim, gente. Bom dia, Matsar, bom dia, Lúcia, bom dia, Eveline, Ju, todo mundo. E muita gente falou assim, ai, o novo normal, como vai ser? Eu vou ser bem sincera, eu ouvi muita gente falando sobre muita coisa. E é aquilo que eu falo, a gente pode estar na mesma tempestade, mas nem todo mundo está no mesmo barco. Algumas pessoas estão numa lancha, outros no iate, outros num jet ski, outros num caiaque e outros estão numa tabuinha. Então, a gente tem que entender que para cada um esse momento está sendo diferente. Né? Então, a gente tem que entender que algumas pessoas estão super bem, algumas pessoas não conseguiram fazer nada e tudo bem também. Eu só acho que a gente tem que entender que as transformações que acontecem na nossa vida, que chegam na nossa vida, elas chegam por alguma razão, né? Então a gente não está passando por isso à toa. Eu sempre vejo que qualquer problema, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, se não a bênção, é lição.
Então a gente tem que aproveitar esse momento. Se você ainda não refletiu tudo aquilo que para você é importante, ou era importante, ou se tornou importante nesse momento, eu acho que é bacana a gente fazer uma lista, sabe? Antes de tudo isso e nesse momento. O que que é? Por quê? Porque provavelmente você está dando muito mais importância para algumas coisas que talvez para você era o dia a dia e você não sentia falta. Então eu falo que eu senti muita falta da academia e eu fiquei muito feliz quando a academia do meu prédio reabriu. Pode, para alguns pode falar, nossa, que besteira. Mas era o meu momento comigo, sabe? Tipo, o meu único momento do dia que eu fico em paz comigo, tipo, sem celular, treinando e tal. Então, assim, a gente tem que ter um momento nosso. E muitas vezes quando a gente tá em casa, fechados, a gente não consegue ter esse momento. Eu vi muita gente reclamando que o trabalho aumentou ou que não está conseguindo coordenar a família e as coisas juntos. Então, para cada um, esse momento está sendo diferente. Eu espero que todo mundo consiga fazer com que esse momento seja produtivo. Então, é isso que eu busquei em todas as minhas lives: mudar o tema, mudar o foco, para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir crescer. Para mim, o período da quarentena foi um período muito produtivo. Então, eu gravei 2 cursos, eu fiz diversas lives, eu fechei diversas festas. Então, assim, para mim foi um período mega produtivo. Mas eu coloquei algumas coisas no papel. Quem me conhece sabe que eu sempre vou fazer um roteirinho para live, né? E isso é uma dica que eu dou para quem quer fazer live. Faça roteiros. Tudo que você for fazer na sua vida, seja profissional ou pessoal, se você conseguir colocar no papel, planejar, você vai ter mais resultado. Entendeu? Então, assim, você vai ter muito mais resultado. Por quê? Porque você pensou, planejou, você consegue modificar e alterar. Então, eu acho que a primeira definição que eu cheguei é que coisas simples que a gente nem pensava a respeito ganharam uma nova dimensão. O fato é que a gente não vai ser mais como éramos antes. Então, você concorda que a pessoa que... Eita, tá sem som, Sandra? Mas aqui, ó, tá altinho, vou até aumentar. Eu pus no máximo, tá? Não tava no máximo, não sabia. Veja se melhorou, Sandra. Coisas que antes a gente nem pensava a respeito, hoje em dia tem uma importância muito grande. A gente poder sair pra rua e, por exemplo, ir numa padaria, ir no mercado, era uma coisa normal que a gente não valorizava. E hoje em dia tem pessoas que não estão saindo. Então, a gente tem que entender que o que é realmente importante para você. Quantas pessoas você queria ver que você não está vendo? Quantas pessoas que você achavam que eram importantes na sua vida que nesse período sumiram e acabaram nem te dando muita atenção? Então a gente tem que entender o que realmente é importante para cada um. Porque a minha realidade muitas vezes não é a realidade do outro. Então, a gente tem que entender que o que para cada um é importante muda totalmente as prioridades, os interesses, as necessidades. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. A gente nunca vai ser como a gente era antes, independente de pandemia ou não, porque a gente está aqui nessa vida para evoluir. Eu acredito muito nisso. Então, o meu objetivo, eu sempre falo, que é sempre buscar a minha melhor versão. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser uma Maíra melhor do que a Maíra que eu era ontem. Bom dia, Alcione! Bom dia, Fernanda! Aquele povo que chega dando bom dia, querendo conversar com o povo, é a Alcione. Entendeu? Então, bom dia, Érica. Bom dia, Adri. A Aline que tá chegando, a Adriana. Bom dia, gente. Olha, quero fazer muito um evento lindo para nós. Que ótimo, Cláudia. E a gente precisa mesmo de eventos, a gente precisa de confraternizar. A gente percebeu o quanto a gente pode se reinventar nesse período, seja através de bate-papos online, seja através de happy hour no Zoom. Faz tempo que a gente não faz, a gente tem que fazer outro happy hour, né? Sou super a favor da gente fazer outro happy hour online. Quem tiver afim, depois me fala que a gente marca um happy hour com todo mundo pra gente conseguir conversar, tá? Então eu acho que é sempre muito importante. Mas a gente nunca é a mesma pessoa depois que a gente passa por alguns momentos. Então tem até uma frase que fala que a gente nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Porque nós mudamos, a nossa expectativa mudou e o rio mudou. A água andou também. Então a gente tem que ter
Gente, todo mundo da live tá convidado. Vocês querendo participar do Happy Hour, eu posto nos stories a sala do Zoom e a gente combina, gente. Vamos nessa, sou super a favor. Vamos marcar. Eu vou ver o dia. Dia 1º eu tenho live à noite. Dia 2 é quinta. A gente pode fazer na quinta-feira um happy hour à noite. Tá? Ou amanhã, e daí a gente bate um papo todo mundo. A gente deixa a sala aberta e vira aquela festa. Os 100 primeiros conseguem, depois não dá mais. Mas daí eu já posto aqui depois, quando terminar a live. Então a gente tem que entender que para muitas empresas, muita coisa mudou. Então, por exemplo, eu tenho um escritório na Paulista que fica dentro de um coworking. Lá tinham 95 empresas. Agora tem 18. Você concorda que pro dono do escritório mudou bastante coisa? Então, assim, pelo menos aqui perto de casa, diversos comércios fecharam. Eu sei que muita coisa está abrindo, mas muita coisa mudou. Então, na semana passada, um dos bufês mais tradicionais aqui em São Paulo encerrou as atividades. Encerrou de forma honrosa, finalizou, desligou todos os 58 funcionários que eles tinham registrados, devolveu o dinheiro para todos os clientes e preferiu encerrar as atividades. Então, a gente tem que entender que o mercado está passando por diversas transformações e que não vai ser mais como era antes. Mas também eu não sei se vai ser o normal, porque o normal da minha realidade talvez não seja o normal da sua. Então a gente tem que parar de querer rotular o momento que a gente está vivendo ou a forma com que a gente está vivendo. Né? Então, assim, setores inteiros como o nosso, como de eventos, o aéreo, de turismo, praticamente, derreteram. O que a gente está fazendo, né? Então a gente tem que entender. Eu sei que alguns assessores estão fazendo festas, estão fazendo mini weddings, elopement weddings. E tem muita gente falando assim, e se eu fizer um evento desse, eu vou deixar de fazer festas grandes? Gente, não. A gente tem que aprender que tudo que está surgindo, todas as novidades que estão acontecendo nesse momento, vieram para somar, para agregar. Então, assim, é soma, não é substituição. Tá? Não é porque a pessoa vai fazer um evento pequeno que depois ela não vai querer comemorar com todo mundo. Talvez ela comemore com todo mundo, talvez com menos pompa, mas ela vai querer. As pessoas estão carentes de se confraternizar, de beijos e abraços, então eu falo que os reencontros vão ser incríveis. Eu tô super animada para as minhas próximas festas, porque com certeza aquele primeiro 1h30, 2 horas de festa, que é onde as pessoas se reencontram, onde as pessoas mais conversam e se abraçam, vai ser intenso e vai ser lindo. Porque tem pessoas que não estão se vendo há mais de 3, 4 meses. E a gente tem que entender isso, que a gente está valorizando outras coisas. Então a gente tem que entender que a nossa vida mudou, o nosso consumo mudou, até mesmo os nossos hábitos. Então até brinquei, a Carol entrou agora, até brinquei com ela essa semana, que ela pediu a pizza cedo. Eu falei, nossa, já tá com fome? E daí eu falei assim, o lado bom de pedir... A gente aprende que o lado bom de pedir pizza cedo no delivery é que chega rápido. Então a gente vai mudando o nosso hábito de consumo. O que a gente fazia, que a gente não faz mais? A hamburgueria onde eu peço hambúrguer tá fazendo kit live. Eles nunca tiveram kit live, mas agora tem. Então assim, o que tá mudando? Começaram os shows com drive-thru, gente. Você paga por carro e não por quantidade de pessoas. Daí teve amigas minhas que falaram, vamos. Eu falei, eu vou se eu estiver dirigindo, porque no banco de trás eu não vou querer assistir o show. Então a gente tem que entender que são outros processos, né? São outras formas que a gente está vivendo e que a gente vai manter. Então o que a gente entende? Que esse período, ele causou uma transformação, uma antecipação do futuro muito rápida. Talvez a gente trabalhasse mais online, mas talvez daqui a um tempo. E o online ele veio para ficar. Eu até fiz um post hoje cedo e depois eu quero que vocês vão lá no meu post e comentem quais foram as impressões ou as mudanças que vocês tiveram nesse período. Então, o que é bacana? A gente teve uma antecipação do futuro. Então, assim, aumentou a integração digital, o e-commerce aumentou muito. A gente mudou as nossas prioridades e aquilo que a gente ia comprar, consumir, né? O sistema delivery. A gente nunca imaginava, por exemplo, fazer feira delivery. Pelo menos eu nunca pensei em fazer feira pelo WhatsApp. E hoje em dia isso é normal para a maioria das pessoas. Eu moro num condomínio de 5 torres e no meu prédio tem feira. Um dos moradores, ele tinha um restaurante e nesse período que ele não estava abrindo, ele resolveu fazer feira.
Então a gente tem feira dentro do condomínio, no salão de festas. É uma coisa que a gente nunca imaginava antes. Então eu vi que tem condomínios que tem padaria, tem condomínios que tem food truck. Então assim, as pessoas estão se reinventando. E o que a gente percebeu em todo esse momento? Que o home office veio para ficar. Gente, tantos casais estão amando as reuniões online. E tem gente que falou para mim ontem ainda: ai, Maíra, mas eu gosto do tete a tete. Gente, o online é o tete a tete. Só que você tá na sua casa, a pessoa tá na dela. Os dois estão no conforto. Não sei como é a sua cidade, mas aqui em São Paulo, pra gente chegar numa reunião, a gente demora no mínimo 40 minutos. De um ponto a outro. 30, 40 minutos. Dependendo da onde, para onde eu vou, eu demoro até 1 hora, né? 1 hora e meia. Então, assim, eu moro na Zona Norte, o meu escritório é na Paulista, justamente para ficar mais perto da onde eu vou para as reuniões. Mas tem dia que eu demoro, não agora, nesse período que a gente está com menos carros, mas tem dias que eu demoro 1 hora e meia para chegar no escritório. Então, assim, é uma coisa que esse tempo a gente tem que utilizar de uma forma produtiva. Se você não está produzindo nesse período, se você não está conseguindo estudar, fazer outras coisas nesse período, você tem que rever o que é prioridade para você, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. Tanta gente querida, bom dia, Vânia, bom dia, Elô, bom dia, o Ivan tá aqui também, Araújo. Então, assim, o que é bacana que eu comentei com os casais que eu fiz online ou com os pais das debutantes? Gente, a gente demorava 40 minutos para chegar, 40 minutos para voltar e 1 hora e meia de reunião. Agora a gente liga o computador, faz 1 hora, 1 hora e meia de reunião e acabou. Às vezes a reunião é até mais rápida porque a gente está focada. Pois é, olha aí, o pessoal da Favorita falando, né? A Jaina, né? Fora economia de gasolina. Gente, eu abasteci o carro toda semana. Agora eu abasteço uma vez por mês. Isso é uma economia muito grande. Fora café. O aluguel eu continuo pagando, tá? A gente tem contrato, então eu continuo pagando. E agora, olha aí, a Marli falando que fazia muito orçamento online e agora aumentou. Gente, o que a gente tem que entender? Se você não está sonhando, a culpa é sua. Isso não impede que os outros sonhem. Muitas vezes o problema não está no outro. Tem muita gente falando assim, ai, mas eu não estou fechando o contrato, ai, mas. Ok, o que você está fazendo para que os clientes venham até você? Você está mostrando que você está ativo? Você está postando na internet o que você está fazendo? Você está convidando as pessoas? Você está postando festas antigas? O que você está fazendo para o cliente te ver? O que você está fazendo para atrair essas pessoas? Porque eu vejo que muitas pessoas estão reclamando que não tem um movimento, mas não está fazendo o movimento. Então, assim, toda ação gera uma reação. E o que você está fazendo nesse momento para ter uma ação ou uma reação? Se você não faz nada diferente, você não vai ter resultados diferentes. Isso é uma coisa que eu sempre faço, tá? Sempre falo. Então, se você quer ter resultados diferentes, veja aquilo que você está fazendo. O problema muitas vezes é que a pessoa prefere, reclamar é pedir 2 vezes, né? Reclamar. O que acontece? Quando você reclama, você só atrai coisa ruim. Então, se você tá negativo, muda a sua frequência. Tem tanta gente positiva, tanta gente fechando tanta coisa. Aí ela falando que tá virando mico de circo. É isso. Gente, eu sempre falo que um afogado nunca morre sozinho. Então, assim, se as pessoas do seu lado estão negativas, sai de perto delas. Muda a frequência, muda a vibração. Tá? Então, assim, a gente tem que mudar os nossos pensamentos para as coisas começarem a fluir. E vai fluir. Eu tenho um contrato para 2021, para 2022, 2023 ainda não, mas se a pessoa quiser, a gente faz. Por que não? Aí, olha aí, ó. A Grazi falando que tá alimentando as redes sociais com fotos antigas. As pessoas estão online. Por que a pessoa está online? Porque não tem muito mais o que fazer, gente. Quando as pessoas chegam em casa. Por mais que a gente ame live, as pessoas já cansaram de live. As pessoas querem o quê? Querem sonhar, querem inspiração, querem pastinhas, querem conteúdo. As pessoas que estão na rede, elas não querem comprar nada. Elas querem absorver conteúdo, elas querem mudar a ideia delas, elas querem ver coisas bonitas. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma programação. E hoje em dia não é nem questão de falta de tempo. O que eu falo é que falta programação mesmo. Olha aí, a Claudete falando que está postando conteúdo de inspiração e vídeos. Gente, o Facebook tem o Creator Studio. É um estúdio de criação onde você consegue programar todos os seus posts, tá? Pro feed, tanto do Facebook quanto do Instagram,
para 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto você quiser. O problema é que muitas vezes você está procurando, girando em roda e falando assim, eu não tenho tempo. Gente, quem não tem tempo? Ontem eu estava vendo um bar que falou assim, eu não tenho contratos. Sabe quando foi o último post dele? 15 de março. Março, abril, maio, junho. Hoje é o último dia de junho. Ele ficou a pandemia inteira sem postar, gente. A pandemia inteira. Então, quem não sabe, olha, a Claudete falou que não sabia do recurso. O Facebook lançou, acho que no final do ano passado, chama Creator Studio. Daí você digita dentro do Facebook mesmo. E ele tem aplicativo também. E daí você consegue deixar todas as suas redes programadas. Você consegue olhar os horários. Aqui, ó, já postei até foto das minhas comidas. Gente, eu postei nos meus stories até a festa junina que eu fiz aqui em casa. Minha casa estava decorada até hoje cedo. Então a gente fez festa junina. Eu fiz festa junina 3 vezes. E eu vi uma ideia muito legal no Instagram de pastel em formato de bandeirinha. E eu fiz pastel em formato de bandeirinha aqui na Airfry. Ainda fiz na Airfry, ó. Tô buscando ser fitness, tá vendo? Poupando caloria. Então, assim, o que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode se inspirar? O bom dos outros, gente, tem que ser sempre excelente para nós. Então, a gente tem que pegar e entender que essa nova realidade, a gente estar em casa, atendendo os clientes de forma online, veio para ficar. Então, você pode oferecer para os seus clientes 2 tipos de serviço, que é uma coisa que eu já ofereço há 2, 3 anos. Eu ofereço a minha assessoria completa e a minha consultoria. A diferença entre a minha assessoria completa e a consultoria é que na consultoria eu não faço o acompanhamento presencial da maioria das reuniões que eu faria numa assessoria completa. Por que você não monta um pacote assim e o seu cliente escolhe? Porque muitas vezes para o cliente vai ser mais vantajoso também, você vai conseguir atender muito mais clientes atendendo online do que no presencial. A gente perde muito tempo. Então, assim, se a gente for ver em São Paulo, em um dia normal a gente consegue fazer no máximo 4 reuniões. E online a gente consegue fazer 6, 7, 8. Então, assim, muda muito a questão de produtividade. Eu vi, Elô, que você fez até live. A gente fica tão feliz das pessoas fazendo live, das pessoas... Todo mundo tem algo a contar, tem algo a dizer. Então, assim, tem gente que fala assim, eu tenho vergonha. Gente, deixa a vergonha de lado. Deixa a vergonha de lado. Já fiz live aqui até de cabelo molhado. Por quê? Porque a vida é como ela é, gente. Não dá pra gente ser sempre no time. Então, às vezes, eu falo assim, se eu perder 10 minutos na hora de acordar, o cabelo não vai estar seco pra live, tá? Porque a minha prioridade antes de fazer a live vai ser treinar. Porque é aquilo que a gente decide. Aqui, ó, posto nos meus stories também da minha vida, do meu café, da minha vida e conteúdo sempre. Comecei a acompanhar você através da minha amiga Valéria. Ai, que bom, Claudete, fico super feliz. As pessoas querem saber como são. Eu falo que assim, a gente tem que postar nossa vida. Tem algumas pessoas que exageram. Eu já vi gente, assessoras, cerimonialistas aqui, postando até foto de pijama na cama. Isso eu acho que é um pouquinho demais, tá? Então dá uma segurada na emoção, não precisa de tanto. Mas a gente tem que entender que a vida não vai voltar ao que era antes. Então, assim, o que a gente está fazendo de diferente talvez aumente mais. A gente vai voltar para o escritório? Vamos, mas talvez a gente possa fazer mais dias de home office, talvez. Então, talvez a gente escolha dias para atender presencial e dias para fazer home office. Então, a gente tem que entender. Olha aqui a Isa falando que ganha mais tempo livre porque não precisa se deslocar. Com certeza, a gente tem que entender, eu já falei aqui, que o nosso grande diferencial é o nosso conteúdo. O cliente não precisa muitas vezes da nossa presença física. Claro, se é um fornecedor novo que você nunca conheceu, que você quer fazer parceria, vale a pena sim você acompanhar. Porque também tem pessoas que falam assim, né? Eu já ouvi muito isso, que eu juro que eu tenho vontade. Se a pessoa lesse meus pensamentos, ela ia entender que eu... Ó, unha mal feita. Que eu ia enforcar a pessoa. Por quê? Tem gente que fala assim, Maíra, eu não fui na reunião porque o cliente não pagou por isso. Agora, eu me pergunto, o cliente não pagou ou você que não soube cobrar? Porque são coisas diferentes. O cliente não cobrar, o cliente não pagar, ou você não saber cobrar, você não explicar como que é diferente. Olha aí, essa primeira live vai ser hoje. Fica tranquila, faz um roteiro de tudo que você vai falar, coloca tudo no papel e vai na fé. Aqui, ó, eu tinha vergonha, mas estou indo, ó. Comecei a gravar vídeos. Isso, gente.
O tempo de um não é o mesmo tempo do outro. E assim, não se compare com o outro. Eu acho que muitas vezes, quando a gente começa a se comparar com o outro, a gente se bloqueia e a gente para de fazer. Então se compara com você mesmo, com a sua última versão. Olha, antes eu não fazia nenhum story, agora eu tô fazendo. Já é uma evolução. Olha, antes eu não colocava a cara no vídeo, agora eu já tô colocando. Ótimo. E assim vai. Aqui, a Cláudia falando que ia fazer uma live diferente, amou tanto de debutante quanto mini wedding. Que ótimo. Oi, Fê. Aí, o pessoal da Haná. Aprendi a me maquiar online para as minhas noivas, mico ao vivo. Mai, vou ser bem sincera, eu vi você se maquiando. Eu não vi a live inteira, mas eu achei muito legal. Então, assim, o que a gente pode fazer de diferente? Eu não fiz live para os meus casais a quarentena inteira, porque eu fiz live para profissionais. E daí a Fernanda, que fez a live comigo na quinta passada, falou: Maíra, vamos fazer uma live para noivos? E eu vou fazer na quinta-feira à noite. Então eu nunca fiz live à noite, eu vou fazer. Por quê? Porque a gente tem que se permitir. A gente tem que se permitir fazer coisas diferentes, né? Então isso é muito importante. Ó, isso, Isa, que ótimo. A gente faz mais cursos otimizando o tempo. Isso mesmo. O que eu faço? Quando eu tô planejando as minhas redes sociais, eu fico ouvindo os cursos. Sim, gente, eu faço os cursos de quase todos os meus colegas, tá? Tem gente que fala assim, você é a louca dos cursos. Sou. Deixa eu ver aqui, ó. Esse é o material que eu estudei na quarentena. Eu imprimo tudo e vou separando aqui, ó. Com papeizinhos, vou fazendo as anotações. Então, daí vocês viram, né? Por isso que eu sou realmente a louca do papel. E eu vou estudando. Por quê? Se eu quero ter conteúdo diferente, se eu quero ter mais conteúdo para vocês, eu tenho que alimentar minha mente. A gente tem que estudar. E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu até fiz um post sobre um livro que eu tô lendo. Tá até aqui, ó. Você viu que... Gente, a minha mesa é em L, por isso que tem tanta coisa, tá? Vocês devem estar falando, tipo, nossa, de onde ela tira tanta coisa? Eu tô lendo esse livro que fala sobre foco, que é 100% presente. E ele tem atividades, e eu cheguei na parte das atividades. Então, eu acho que é muito legal a gente mudar a nossa ideia, né? Cláudia, deixa aí, tem que ser... Não é curioso, gente? Quer saber? Vamos lá. Adoro. Para minha profissão, home office chegou com tudo. Chegou para quase todas. Que bom, fico muito feliz que vocês gostam do meu jeito de falar. Ai, ó, escuta a dica da Má, segue a risca e foi sucesso. Muitas vezes a gente está duvidando da gente mesmo. Antes eu convidava, agora estou sendo convidada para participar das lives. Amanhã estarei em uma onde falaremos sobre casamentos em navio. Que demais, Dani! Essa pandemia veio reforçar que o nosso tempo é precioso demais. Com certeza, o nosso tempo é precioso e o nosso conhecimento também. Por mais que o seu cliente saiba muito, quem mais entende de festa entre você e o seu cliente é você. Então, muitas vezes, a gente não está valorizando o nosso conhecimento. E eu acho que esse período veio para a gente mostrar que a gente tem que valorizar sempre o nosso conhecimento. Aí, ó, o pessoal falando. Eu e a Elíbia somos as loucas dos cursos, gente. E a gente imprime tudo e a gente compartilha as coisas depois. Porque o mais legal de fazer curso é comentar com alguém que está fazendo o mesmo curso as suas impressões, né? Porque senão não tem graça. Então, se você estiver fazendo algum curso, você me chama. Se a gente estiver fazendo junto, a gente conversa. Ó, preciso me voltar mais para os eventos. Acabei me envolvendo mais com as aulas. Sou professora, montei um canal no YouTube, faço todos os dias o canto do conto. Estou pensando em fazer de eventos também. Sandra, acho super importante você fazer de eventos também. E eu acho que é super importante você começar a dividir seu tempo. Então, a gente tem que ter um calendário mesmo estando em casa, mesmo estando em pandemia. Então, assim, qual que é o meu tempo de lazer, o meu tempo de descanso realmente, o meu tempo de fazer alguma coisa para a família, o meu tempo de cuidar da casa, o meu tempo de trabalho, o meu tempo de estudo. Então, a gente tem que fazer essa divisão do nosso tempo. Bel, saudade, fico tão feliz de te ver aqui, Bel, mas confesso que eu queria te ver tomando um gin, tá? Fica a dica. Quando essa quarentena passar, a gente vai tomar um gin. Então, assim, olha aí, ó. Eu também tô assistindo tudo que se relaciona a casamento porque eu amo. É isso. Então, assim, a gente tem que se inspirar em coisas bacanas, em pensar em coisas legais. Mas conheci tanta gente bacana nessa quarentena. Pois é, eu conversei com muita gente bacana também. Olha o MG cerimonial aí. Então, assim, depois, gente, quem quiser que eu divulgue as lives de vocês,
só me marca na live que eu dou repost. E daí todo mundo que tá me seguindo também fica sabendo, tá? Então eu já falei isso algumas vezes. Então, posta, me marca, que daí eu reposto e comento. Normalmente quem me manda os posts das lives, eu reposto até no meu status do WhatsApp. Então daí a gente faz isso. Então o que a gente tem que entender? Que esse novo formato de vida que a gente está tendo, ele mudou a nossa vida, né? Então, assim, mudou o estilo de vida. A gente tem outras rotinas. Tem gente que fala assim, ai, Maíra, mas eu não consigo treinar todo dia. Ah, eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu não consigo fazer... Gente, o que a gente tem que entender? Você consegue, basta você querer. Então, assim, é questão de disciplina, dedicação. Eu tô tomando 2 remédios de manhã e tem que ter meia hora entre um e outro. E quem me conhece aqui já sabe. Eu acordo com fome, gente. Queria ser uma pessoa fitness, né? Mas eu acordo com fome. Tem gente que fala assim, eu consigo acordar sem fome. Eu ponho um despertador às 6h30 para tomar um remédio, às 7 para tomar o outro, às 7h30 para levantar e tomar café. E 8 horas eu tô na academia. Todo dia, todo dia. Por quê? Porque a gente tem que ter disciplina. Quando eu tava em época sem pandemia, 8 horas muitas vezes eu já tava na Paulista. Então eu já tô dormindo mais, eu já tô fazendo outras coisas, então a gente tem que se disciplinar. Então assim, tem gente que fala assim, eu acordo e consigo ficar em jejum. Gente, desculpa, não consigo. Então assim, foi a forma que eu me acostumei. Pra mim funciona? Funciona. Então até que hora você vai trabalhar? Ontem eu vi que era 20 horas, eu ainda tava trabalhando, respondendo noiva. E daí teve uma noiva que falou assim, Maíra, a noiva, gente, olha que noiva fofa, até que mandei coração pra ela. Eu não vou te chamar de final de semana porque eu sei que a gente tá trabalhando muito mais agora do que antes. E fim de semana é pra gente descansar, tá? Então, como meu casamento é só no ano que vem, eu vou respeitar todos os seus finais de semana e não vou te chamar, tá bom? Eu te chamo só de segunda a sexta. Gente, olha a consciência da pessoa, olha o ser humano evoluído. Então a gente tem que entender o que acontece. Muitas pessoas estão revendo o estilo de vida. Que nem a Sandra que comentou que criou um canal, que está fazendo aula online. A vida dela mudou. Quem trabalha com educação teve mudanças totalmente significativas. Então, assim, o que a gente vai mudar? Muita gente ficou especulando, né? Eu acho que esse é o termo. Como que vai ser quando voltar os eventos? Gente, a gente tem que ter paciência. Olha, eu já acordo beijando um pretinho. Pois é, então. Eu também acordaria tomando um café, mas como eu tenho que dar agora 1 hora antes de tomar café, eu já faço isso. Então, antes, o que eu fazia? Olha a gente mudando os hábitos. Eu levantava e até a cozinha, tomava o remédio e voltava. Agora não. Eu deixo a garrafa do lado da cama e o remédio. Então, eu só tomo e volto a dormir. Então, a gente vai mudando os hábitos, se adaptando à nova realidade, né? Então, o que a gente tem que entender? Que as pessoas, elas estão mudando as prioridades. E o que acontece? Aqui em São Paulo, em outras cidades, pelo que eu vi também, já voltou os atendimentos. Já está retornando os atendimentos. Eu já realizei alguns atendimentos presenciais. Como que eu estou realizando os atendimentos? Com máscara, com distanciamento, com tempo. O meu escritório foi todo reformulado para conseguir atender as pessoas. Então, quando alguém chega no escritório, a gente mede a temperatura, a gente registra. Então, assim, tem todos os cuidados. Daí tem gente que fala assim, como que vai ser os eventos? Gente, não sei. Eu não sei porque isso é uma coisa que o governo não sabe, que as pessoas não estipularam. Mas a gente acredita, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu converso, quais são os estilos da festa que você faz? As festas que eu faço são festas de aglomeração. São festas que as pessoas querem pista de dança, querem 1000 atrações, querem balada, querem beber. Não tem como fazer festa de máscara. Então a gente tem que entender que ou a gente vai fazer festa quando... Eu pus ainda aqui, que a flexibilização é um grande ponto de interrogação, especialmente para os profissionais da saúde, eles não sabem quando vão voltar. Tem gente que fala que vai ser em setembro, outubro. Vamos lá, pergunta da Aline. Mas, se tiver que medir a temperatura nos primeiros eventos, de quem que você acha que será a responsabilidade de ter o aparelho? Aline, vou ser bem sincera. A responsabilidade seria da casa. Mas eu não vejo problema nenhum a gente comprar um aparelho e ter pra gente.
porque é uma segurança que a gente tem pra gente. Ai, parei de fazer eventos, estou só com o ateliê, mas não perco suas lives. Ai, obrigada! Olha aí, fico feliz. Aqui na minha cidade vai demorar um pouco os atendimentos, pois agora começou a aumentar os casos. Pois é, então assim, a gente tem que entender que o Brasil é muito grande e cada cidade, cada região está reagindo de uma forma. Então, o que acontece? Enquanto a gente não tiver testes em massa para a população, a gente não tem dados para saber se vai ter isolamento ou não. Então, o que a gente entende? Que a gente não consegue controlar as pessoas, né? Então, é muito difícil, a gente não vai conseguir controlar o comportamento das pessoas. Também já retornei ao atendimento, minha preocupação maior era que eu atendo na minha casa. Meu marido colocou uma divisória na sala com uma porta. Forrei e ficou lindo, tá dando super certo. Ótimo! Higieniza, limpa tudo. Aline, acho super válido comprar. Eu não comprei porque no escritório, como eu só alugo a sala do escritório, eles têm, né? Mas eu acho que é super válido a gente comprar sim. Para questão de segurança, é um investimento. Também eu acho que não é uma coisa tão cara, né? Então acho que é bacana. E o que a gente tem que entender? Hoje a gente está trabalhando com dois cenários, se a gente for falar de se reinventar, né? Um mais positivo. Então, assim, com a vacina e a volta da convivência das pessoas, né? Então, assim, esse é o cenário ideal. Ai, conseguiu a vacina, todo mundo toma vacina, voltam as festas. E o outro, com mais restrições e contingências, com a redução de quantidade de pessoas em locais. Então, assim, em ambos os cenários, com vacina, sem vacina, a nossa perda está sendo muito grande nesse momento. Então, a minha sugestão é: pensem nos sonhos futuros. Vamos alimentar os nossos clientes com os sonhos futuros. Por quê? Porque através dos próximos sonhos, a gente ganha gás para todos aqueles eventos que foram remarcados. Tem vezes que o seu cliente remarcou o evento e você nunca mais mandou um oi para ele. Então, assim, da mesma forma que às vezes você se sente carente, seu cliente também. Então, a gente tem que conversar com os nossos clientes, tá? Então, assim, é muito importante isso. A gente atender os clientes, a gente conversar com os clientes. Então, assim, o que acontece? Como que tá funcionando a questão de atendimento? Até às 5 da tarde, a entrada do meu escritório é pela entrada principal. Passou das 5 da tarde, eu posso atender? Posso. Mas a entrada vai pela garagem. Por quê? Por questão de isolamento, por questão de menos público. Então, assim, existe algumas restrições. Mas o que a gente tem que entender? Você só tem que atender se você se sentir confortável. Porque se você for atender o seu cliente com medo, você não vai atender o seu cliente bem. Então, daí é melhor você falar: olha, nesse momento só estou atendendo online. E o que eu vejo que é uma coisa que me preocupa? Se passaram 3 meses e muitas pessoas ainda não sabem utilizar as plataformas online para atender os clientes. Tem gente que quando entra num Zoom, numa aula, ainda fica perdido, não sabe usar o Hangout, não sabe usar o Teams, não sabe. Tem gente que não sabe nem que o WhatsApp agora já atende até 8 pessoas em ligação. Então, gente, a gente tem que estar antenado. A gente vive num mundo que está muito rápido as mudanças. E se você não acompanhar as mudanças, você não vai estar na frente quando as pessoas quiserem te contratar. Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes você não está tendo um bom resultado porque você não está agindo. Você falou para o seu cliente que você está atendendo em todas as plataformas? Então, quando o cliente quer marcar uma reunião, eu pergunto: e você quer marcar como? Pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Hangout, ou você prefere presencial? Eu dou todas as opções para o cliente. Antes eu estava dando só as opções online, e agora que o escritório voltou e está com segurança, eu consigo dar. Mas a gente tem que entender o quê? Que a gente tem que, nós que somos profissionais autônomos, que a gente depende da gente mesmo, a gente tem que buscar inovação sempre. A gente tem que buscar os recursos. E muitas vezes eu vejo que as pessoas esperam que as coisas caiam no colo delas. E desculpa, de graça, do céu só cai chuva, gente. No máximo cocô de pombo. Pronto, falei. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente não tá tendo resultado por preguiça nossa, por comodismo. Então eu vejo muita gente acomodada que prefere reclamar do que buscar uma alternativa. Não! Vamos buscar, vamos trabalhar, gente.
É, vocês estão rindo, né, do cocô de pombo, mas é que as pessoas... Tem gente que fala, tipo, ai, ó céus, ó vida, é o hard, né, aquele desenho. Gente, se mexe, nada cai de graça, não. Então, assim, tanta gente eu já vi, ai, achei tão fofo. Vocês já viram as máscaras personalizadas com logo? Eu tenho duas máscaras de atendimento, verde com branco, e agora eu vou fazer uma verde com rosa. Então, assim, gente, as pessoas. E a minha sugestão, tá? Se você tem uma colega, um colega, tanto faz o sexo e tal, que tá negativo, se afasta, deixa ele lá. Não fica perto dessa pessoa. Cola em quem tá positivo, cola em quem tá fazendo. Cola em quem vai te levar pro próximo nível. Se você tá num grupinho e você é o mais esperto do grupinho, muda de grupinho. A gente tem que ser rápido para entender onde a gente está somando, onde a gente está sendo sugado. Tá? Então, assim, aqui, ó. Eu afasto na hora de alguém que reclama. Chega na minhas costas pesar. Pois é, ó. Como eu sempre falo, não reclama, levanta a bunda da cadeira e se vira. Minhoca não tem perna e anda. Ótimo! Minhoca não tem perna e anda, tá vendo? Papagaio fala e a vida tá seguindo. Eu mudei sistemas nessa quarentena, cada dia buscando mais evoluir. Que ótimo! Fico muito feliz. As minhas são personalizadas, fiz no início, ficou linda. Eu vi, Sandra, muito fofa. Olha aí, as pessoas encomendando as máscaras com logo. Pois é, gente. A gente tem que pensar de forma profissional. O que está agregando? O que eu estou fazendo hoje que vai levar onde eu quero? O grande problema é que, independente da quarentena ou não acontecer, muitos profissionais eles não têm foco. Eles não sabem aonde eles querem chegar. Eles vendem o almoço para pagar a janta. Eles trabalham com isso porque eles sempre trabalharam com isso e eles não sabem fazer outra coisa. Mas qual que é seu objetivo? Então, assim, quem fez o meu curso comigo, o último curso, Como Se Reinventar, 99% dos alunos, acho que só uma pessoa já tinha, porque tinha feito consultoria comigo, ninguém tinha registro de todos os eventos, tinha um cadastro de todos os clientes. Então, assim, se você não sabe quantos eventos você fez no ano passado, no ano retrasado, em 2017, 2018, como que você vai saber quantos eventos você queria fazer esse ano e o ano que vem? Falta planejamento. O problema é que às vezes a gente é amador e a gente não percebeu que o amadorismo está conosco. Então a gente tem que parar de ser amador, a gente tem que buscar ser profissional. Qual que é a sua meta? Qual que é a sua meta para esse ano? Você pode não ter tantos eventos realizados, mas por que você não faz uma meta de eventos fechados? Porque você pode ter meta de fechamento, sim. Tem muita gente que já deu o ano como perdido. Quem fala que o ano tá perdido, some dessa pessoa. Fuja. Fuja desse negativo. O ano não tá perdido nada. Quantas coisas você ganhou nessa quarentena? Quantas coisas você fez de bom? Se a pessoa acha que o ano tá acabado, falta 6 meses ainda. A gente tem metade do ano e a pessoa já tá dando o ano como perdido. Foge dessa pessoa. Essa pessoa não tá numa energia boa. Não merece a sua companhia. Já pensou em aula de etiqueta profissional? Já sim, Cláudia, mas o problema é que eu falo muito palavrão e daí as pessoas vão achar que é um pouco contraditório. Então a gente pode falar um pouquinho, eu posso dar até algumas dicas, mas daí vai ser uma live que eu tenho que me controlar, porque eu sou muito despachada e sincerona, como o pessoal tá falando, então às vezes pode atrapalhar. Olha aí, Eka, adoro pessoas assim que estão trazendo as coisas positivas. Meu ano começou e está bombando, é isso. O ano de muita gente está muito bom. Ó, só o meu de vocês está travando um pouquinho a live. Monique, não sei. Pra mim tá tudo ok. Menina, Maiara! Se eu pudesse bater em meio povo, eu batia. A sorte é que a gente tá em quarentena. Porque quem me conhece, eu dou uns soquinhos de amor, uns tapas de amor pra ver se as pessoas acordam. Porque tem gente que não sei em que mundo vive. Tive uma reunião em Itaquá e o rapaz do buffet em Itaquá com visita técnica arrotou, quase morri. Deus meu. Pois é difícil, né, Cláudia? É difícil. Não contrataria essa pessoa nunca na vida. Aí, ó, palavrão. Que ruim, gente, pra vocês que estão travando. Ó, não tá travando, normal aqui. Que bom. Não, porque se tiver... Então, vamos ver aí, ó. A minha não tá... Metade tá travando, metade não.
Se mais gente reclamar que tá travando, eu tiro do Wi-Fi e deixo no 3G, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que o problema não é o momento que a gente está vivendo. O problema é como a gente está alimentando a nossa mente. Olha aí o Ivan falando. Pois é, Ivan, eu vi isso. Olha, eu trabalho muito como celebrante e o elopement tá uma boa pedida. Gente, faz os casamentos dos clientes na data que seria o casamento. E depois você faz de novo. Então celebra duas vezes. Não perca a oportunidade. Celebra o amor só o casal e depois celebra todo mundo. Então, assim, a gente tem que entender que tudo é oportunidade. Então, o que a gente pode fazer de diferente? Faça. Ouse. Então, assim, é muito isso. A gente tem que pegar e pensar em coisas diferentes. O que a gente pode fazer de diferente hoje? O que eu consigo fazer hoje que eu não estava fazendo? Então, assim, a gente tem que pensar sobre tudo. Ai, que ótimo. Gente, muita gente tá fazendo elopement wedding, tá fazendo mini wedding e tá ótimo isso. Pode deixar, Ivan. Vamos depois bater um papinho e a gente conversa. Faz renovação de votos. Quantos casais estão fazendo aniversário de casamentos? Se você tem uma lista de clientes com todas as datas, data de aniversário e data de casamento, você consegue manter um contato melhor com o seu público. Por que você não está se organizando nesse período? Por que você não pegou todo esse período para organizar a sua lista de clientes, para entrar em contato com eles? Então, assim, muita gente deixa para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Nessa quarentena, nesse período, a gente tem que parar de procrastinar. A procrastinação é um vício. É um vício que às vezes você está arrastando na sua vida sem necessidade. Aproveita para mudar. Tá? Então, assim, se você não tem uma lista de clientes, se você não sabe quem te pediu o orçamento nos últimos 6 meses, porque tem muita gente que fala assim, eu não tô fechando, ok, mas quantos orçamentos você mandou? Eu não sei. Não dá pra fazer um funil de vendas, né? Então a gente tem que se organizar, gente. O problema é que as pessoas só reclamam e não estão agindo. As pessoas não estão colocando. Então, assim, a gente tem que saber quantos pedidos de orçamento você teve, para quantas reuniões você marcou, de quantas reuniões, quantos fechamentos você teve. Você tem que saber se o seu problema está na sua apresentação, na sua proposta ou no seu atendimento. Muitas vezes você está pecando em um dos três. O problema é que a gente não sabe em qual você está pecando porque você não tem dados do seu atendimento, você não analisa o seu negócio. Muita gente brinca de trabalhar e acha que trabalha bastante. Pronto, falei a verdade do dia. Muita gente brinca de trabalhar e acha que trabalha bastante. Por quê? Porque trabalha desorganizado. Porque não tem foco, não sabe onde quer chegar. Tem gente que eu pergunto, quantos eventos você quer ter fechado esse ano? A pessoa não sabe te responder. Quantos eventos você fez ano passado? A maioria não sabe responder. Quem aqui sabe quantos eventos fez nos últimos 3 anos? A gente tem que ter clareza. A gente tem que ter clareza para a gente chegar no próximo nível. Então, se nesse período de 3 meses você não conseguiu organizar suas coisas, não conseguiu mudar, o problema não é o tempo, o problema é você. É você que tá sendo assim. Pois é, Elíbia, também gostam. Você viu que quase ninguém comentou aqui que tem, sabe, os últimos eventos, né? Ai, Marli, fica tranquila. Vou ver aqui se... Vou tirar do meu Wi-Fi pra ver se... Vamos lá. Deixei no 3G. Vamos ver se agora melhora, tá, gente? Então, assim, o que eu vejo que é o problema? O problema, muitas vezes, é que as pessoas não sabem onde estão errando. Não tem noção. Então, assim, gente, para analisar. Olha aí, obrigada, Fê. Fico feliz. Agora eu sei. Olha, eu tenho pasta no computador de todos os eventos. Que ótimo. Travou agora porque eu tirei do Wi-Fi e deixei só no 4G. Então, a gente tem que parar e analisar os nossos resultados, tá? Então, mas mesmo assim, como saber onde estamos errando? Se a pessoa não fala, eu tenho anotado os meus eventos, mas como faço para saber por que não fechei se o cliente não me retornou? Eu faço follow-up. Eu mando uma pesquisa de satisfação para todos os clientes. Então, a gente tem que perguntar. Então, assim, Monique, como que a gente faz? O cliente não fechou com você. Daí você vai mandar uma mensagem para ele. Olá, tudo bom? Gostaria de saber se você já fechou a assessoria ou não.
Daí a pessoa vai te responder, já fechei. Daí você fala assim, tá, apenas para controle de qualidade, eu gostaria de que você pudesse me falar com quais outras empresas você pesquisou e qual o ponto positivo e qual o ponto que eu poderia melhorar no meu atendimento. Então, assim, é isso. A gente conversar com as pessoas. Olha aí, 35 eventos nos últimos 3 anos. Eu fiz 35 eventos no ano de 2020. Você viu? Então, para cada um tá uma realidade diferente. Por isso que tem gente que fala assim, tá todo mundo no mesmo barco. Não tá, gente, tá todo mundo na mesma tempestade. Porque cada um tá num ritmo, cada empresa tá num foco. Então a gente tem que mudar. Que pena que tá travando muito. Vai ficar gravado. Dani, vai ficar gravado. Todo mundo me pergunta, até deixei isso em destaque. Então, Monique, vamos buscar conversar, tá? A gente tem que saber também quem são os seus concorrentes. Muitas vezes a gente tem dúvida se a cidade é muito grande ou se tem muitos cerimonialistas, assessores, organizadores de eventos, a gente não sabe com quem a gente concorre. Então a gente tem que ver tudo isso. 55 nos últimos. Ótimo. Então, assim, a gente tem que entender tudo isso. Então, assim, como que as pessoas... passei a fazer esse controle depois que assisti sua live. Ótimo, Vânia. É muito importante a gente ter esse controle, a gente ter noção. Porque às vezes a gente acha que a gente já fechou, que a gente está crescendo, e às vezes a gente está tendo um retrocesso. Ou às vezes a gente está crescendo e não está valorizando o nosso crescimento. Eu estava com 3 rodeios fechados, mas tivemos que cancelar. Mas para 2021 já tenho 5 rodeios fechados, não perdi nada, só aumentou o trabalho para 2021. Ótimo! Olha aí, adorei o fotógrafo sabendo tudo certinho, em 2018 135, 2019 116. Gente, é isso! E o que a gente tem que entender? Algumas pessoas querem aumentar o número de eventos. Outras pessoas querem melhorar o tipo de evento. Por isso que eu falo que o que funciona para mim, às vezes não funciona para você. Cada um tem um foco. Hoje sei quantos cursos eu fiz e quanto já investi para buscar conhecimento. Ótimo, Vânia. Fico muito feliz. Tá? Então, gente, o que a gente tem que fazer? Entender que o nosso normal, o nosso novo normal já aconteceu. Que as coisas vão mudando gradativamente e a gente tem que se adaptar da melhor forma. Tá? Como vai ser o dia do evento? A gente ainda não sabe. Ótimo, Dantesco. Imaginei que era isso mesmo. Porque quando a gente faz um volume alto assim, a gente cansa. Que ótimo. Quero diminuir para aumentar a qualidade. Perfeito. Então é a questão da gente ir aumentando valores e mudando o foco dos clientes. Através de parceria. Tá? Aqui é a Claudete. Na minha cidade tem muitos, mas estou indo no meu tempo. Esse ano seria o ano que eu teria mais eventos, mas estou preocupada em melhorar e adequar conforme o tempo. Claudete, fique tranquila. Os eventos desse ano que você não conseguir fazer, provavelmente você vai fazer no ano que vem. Então, assim, a gente se preparar e melhorar é fundamental. Mas o que eu vejo? Que muitas pessoas só buscam conhecimento e não aplicam. Tá? O mais importante é toda vez que você adquirir um curso, adquirir um treinamento, adquirir um livro, qualquer coisa, aprende e aplica. Aprende e aplica. Não existe o momento ideal, gente. O momento ideal é agora. Tem muita gente que espera o momento ideal para começar. Tá? Então isso não existe. Não espere o momento ideal. Não vai ter um momento tipo X para você começar. Então comece hoje, tá? Sobre os procedimentos de como que a gente vai fazer o atendimento no evento, a gente tem que aguardar. Por quê? Vai mudar os procedimentos para receber e atender o público? Vai. Mas como que a gente vai fazer? Não sei. Que nem perguntaram, vai ser nossa obrigação? Talvez sim, talvez não. Mas é o que eu falo, cada região do Brasil age de uma forma. Aqui em São Paulo, os organizadores de eventos montam mesa de doces. Em outras cidades são os doceiros que montam, em outras são os decoradores. Então não adianta eu afirmar alguma coisa que na sua realidade vai ser diferente. Então a gente tem que entender que cada realidade vai ser diferente. Então, não se preocupe com aquilo que você não controla. Essa eu acho que é uma dica mais importante. Muitas vezes a gente está preocupado com aquilo que não está em nossas mãos, que não está em nosso controle. A gente não consegue falar quando que tudo vai voltar. Então foca naquilo que você consegue resolver. Organiza a sua empresa, organiza seus orçamentos, dê retorno para todo mundo que pediu, chame todos os casais para conversar.
Teve gente que tinha me chamado em dezembro, que eu fechei essa semana. Fechei ontem, na verdade. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que dar seguimento. A cliente ia casar em dezembro, ela mudou para fevereiro. Eu falei que ótimo, porque na data dela eu já tinha até fechado outro evento. Mas a gente tem que dar retorno para os clientes. Por quê? Porque cada cliente está numa fase. E tem muito cliente que nesse período desmotivou. Então, chega você falando, sonhando com novas ideias, marca a reunião, convida, que seja um bate-papo online, se prepara, vai bonitona para atender online, porque faz diferença. Gente, fico triste de muita gente falar que tá travando, mas vai ficar salvo no IGTV. Pra mim não travou, só na hora que eu tirei mesmo do Wi-Fi, tá? Então eu espero que vocês tenham paciência. Muitas vezes os clientes estão tranquilos e nós estamos ansiosos. Nós estamos ansiosos acelerando as pessoas. Eu vi muita gente que já cancelou a agenda desse ano e eu acho isso tão precipitado. Isso gera uma aceleração no mercado muito negativa. Então, cuidado para você não estar prejudicando a sua própria evolução, a sua própria carreira. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas muitas vezes acham que estão ajudando e estão atrapalhando. Eu falo dos seus cursos para meus parceiros. Que ótimo! Fico muito feliz, Cláudia. Agradeço sempre de coração, você sabe disso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes você está receoso de fazer alguma coisa e o seu cliente está tranquilo. Então eu pergunto hoje para o cliente: como que você prefere seu atendimento, online ou presencial? Daí, num atendimento presencial que eu fiz, a Noia falou: Maíra, eu queria tanto te abraçar. Eu falei: mas a gente deixa o abraço pro próximo, né? Próximo encontro mais pra frente, a gente se abraça. Então é isso. Não é porque eu tô fazendo um atendimento presencial que eu vou tirar a máscara da beijinho no cliente. Não, gente. Tenha consciência, né? Então, assim, a gente tem que entender que o que a gente está vivendo hoje é para a gente refletir. E se você está vivendo até esse momento sem ter refletido sobre o que você quer, qual o seu futuro, as suas expectativas, qual que é a sua realidade atual, a falha é sua, tá? Então é muito importante vocês pararem e refletirem, porque vai mudar. Vai mudar os procedimentos para reunião, vai mudar os procedimentos para visita técnica, para o dia do evento. Então a gente já tem alguns protocolos de como atender em feiras, em casamentos ainda não. Então, assim, não fique ansioso por aquilo que você não controla. Trabalhe aquilo que você controla. Então, se organize. Se você não fez nada nesse tempo, se você passou 3 meses e não fez nenhum curso, o problema não estava no tempo, tá em você. Se você pegou em 3 meses e não leu um livro, o problema não estava no tempo, estava em você. Então, quais são as suas prioridades? Valéria, saudade de comer uns churros no shopping. Pode ter certeza. Em breve vou para aí para comer churros. E se tiver aquele churrasco, como churrasco também. Olha só, eu consegui 2 clientes essa semana, indo ao dentista e ao cabeleireiro. É isso. Fale do que você faz, gente. Muda a sua mente, muda a sua frequência de pensamentos, que a sua vida vai mudar e evoluir. O novo normal é aquele normal que você deseja, aquele que você quer, é aquele que você cria. Então, cuidado com seus pensamentos, tá bom? Gente, quinta-feira vou estar aqui com a Gabi da Conceito. Olha aí o povo conseguindo cliente em consultório, eu acho isso ótimo. Então, compartilhem essa live, ela vai ficar salva no IGTV, mandem para os amigos de vocês, tá bom? E quinta-feira estarei aqui de manhã e à noite também tem live. Vou estar com a Gabi da Conceito na quinta. A gente vai ter aquela live incrível falando de tudo que a gente tem que observar nos contratos. Que uma live pra gente foi pouco, porque a gente falou muito e muito conteúdo de qualidade. Então, se você não acompanhou a live minha e da Gabi da Conceito, vai no IGTV, acompanha toda a live para você estar prontinha para a live de quinta, tá bom? Porque a gente vai dar continuidade. Beijos para vocês, que a semana de vocês seja incrível, que o dia seja maravilhoso. Saudades, Elô. Elô, quero ir para Araraquara comer os docinhos, tá? Beijos, beijos. Vai ser maravilhoso mesmo, tá? Ai, acho que não vai dar tempo de tirar, não, os comentários. Porque já vai dar o tempo.
Beijo, gente. Uma boa live, ó. Um bom dia pra vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Um beijão.